E... É o povo de cá pedindo pra não sofrer. Nossa gente ilhada precisa sobreviver. Esperar o povo entrar. E levanta suas mãos pedindo pra Deus olhar. Já nasceu Vicente, Farinha Piranha. Se me chama motivo pra gente desanimar. Olha, vocês me digam aí, me dêem uma boa noite, me digam se tá tudo certinho com o áudio, com o vídeo, porque senão eu fico perdidinha aqui, sem saber se tá tudo certo. Tô vendo que já entrou algumas pessoas, Lice já tá aí. Me dê uma boa noite aí pra poder ver. Lá no céu de Brasília, estrelas irão cair. É Paula. Ah, Rotep. Aí viu o comentário de Paula. Cadê o povo? Vamos conversar sobre ancestralidade africana hoje. Cadê a galera? Boa noite, Lice. Vamos esperar a galera entrar. Hoje meu já não tá muito bem feito. E a pessoa tá sem energia, fica fazendo na luz do celular, na lanterna. Oi, Joe! Você aqui segunda-feira, isso é um milagre. Mas segunda-feira não é dia de cachaça não, né? Boa noite. Eu não vou poder colocar. Teve gente que me perguntou como é que eu ia colocar essa live daqui no Instagram. Só que o Instagram não aceita vídeos com 1 hora, a não ser que seja feito lá ao vivo, né? Então eu vou colocar no Facebook e vou deixar aqui na Papo de Preto do Facebook, no meu perfil, Manuela Cristina, e no Manu Vodun da Ringose. O que foi que aconteceu com o comentário? Não sei, não entendi. O que foi? Sobre o BBB, o que foi que aconteceu? Boa noite, Giovanni. E depois vou botar no Facebook, ou no YouTube. Mas no Instagram não tenho como. Joe, me esclareça isso aí, meu filho, que eu não entendi. Porque o que foi que aconteceu com o meu comentário? Não entendi. Até onde eu sei, tá tudo certo. Estou trabalhando, fazendo uma apelação, mas tô doido pra beber, a Paísa. Rapaz, só pensa em beber. Só pensa em beber. Eu tenho que arrumar pra você ficar recolhido de um orixá assim que tem que passar muito tempo sem beber. Você se libertar. Ah, sim! Tem um grupo no Facebook chamado DA. É um negócio em inglês, né? White People Problems. Boa noite, Paloma. É como se fosse problema de branco, né? Só que tem branco no grupo, os antirracistas, né? E aí eu coloquei o comentário sobre o BBB. Quem não viu ainda tá aqui na Papo de Preto, tá na Papo de Preto do Instagram, tá no meu perfil pessoal do Instagram, no perfil pessoal do Facebook. O texto que eu fiz, tudo bem, querido, sobre a escolha, a não escolha da Globo pelos pedintes negros que queriam ser apresentadores do Big Brother Brasil. E aí,
eu dei risada e disse que essas pessoas, comparei essas pessoas aos líderes dos direitos civis na época de Rosa Parks e de Martin Luther King, onde depois que Rosa Parks decidiu não se levantar e que foi presa, o que aconteceu foi que o pessoal dos direitos civis fizeram um boicote aos ônibus. E aí os ônibus que passavam lotados, passavam com um negro ou nenhum. E aí eles conseguiram fazer toda uma movimentação para que os taxistas negros levassem as pessoas negras para o trabalho, que elas iam andando, ou elas iam de cavalo, de carruagem, de jegue, o que tivesse iam, mas não iam de ônibus para protestar contra a prisão de Rosa Parks. E aí, a comparação, não é possível que todo mundo que leu aquele texto entendeu. Achei para vocês também, meus amores, viu? Que meu pai Xangô, minha mãe abençoe vocês todos que estão aqui. E aí o que aconteceu foi que essa menina disse que leu o texto e não, achou o texto elucidativo, mas não entendeu a relação da questão do Big Brother com o de Rosa Parks. A relação é nítida. Eu estava falando sobre integracionismo. Eu estava falando sobre pessoas negras que têm todo um potencial para criar sua própria mesa, mas fica mendigando a mesa, um lugar na mesa do branco, né? Tia Má é uma jornalista maravilhosa, é uma mulher inteligentíssima. E a Globo chamou ela para lá porque sabe que ela é inteligente. Mas ela, em vez de procurar criar algo dela, um programa dela, uma coisa de preto para preto, ela fica mendigando estar nesse espaço, né? A De Júnior, a mesma coisa. E a minha comparação com Rosa Parks, com a situação de Rosa Parks, foi que naquela época eles conseguiram fazer essa movimentação para que os taxistas negros cobrassem 10 centavos a viagem, sistema de carona, pessoas indo de cavalo, de jegue, de sei lá o que for, e não perceberam o potencial que tinha para poder criar um sistema de transporte próprio. Porque, gente, o dinheiro que alimenta as empresas de ônibus, que são caríssimas, é nosso. É a negrada que tá no ônibus lotado, sabe? Mas a gente não entende a necessidade. Você acha que um ator desse, um apresentador desse negro não tinha condição de criar uma frota de ônibus, de juntar com outros e fazer o transporte só nosso, transportadora só nossa, escola só nossa, empresas, incubadoras, um shopping só nosso? Tem sim, tem condição, não faz por 2 motivos. Primeiro, porque sabe que vai desagradar a quem paga eles. E essa gente só olha para o próprio umbigo, não olha para o coletivo, não olha para o seu povo. E segundo, porque é conveniente estar naquilo que está pronto, dormir tranquilo com seus 6 milhões e não se preocupar com quem está aqui se lascando, pegando um ônibus cheio e sendo violentado num lugar que não é seu. Quem aguenta? Ai, meu Deus, entrou uma missionária aqui na live, tentando pregar para mim, ô meu bem, não vai conseguir não, viu? 15 anos dentro da igreja, fazendo missões, e minha missão hoje é ajudar meu povo a se libertar dessa ignorância. Ai, era só o que faltava. Vamos lá, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre ancestralidade africana. E nós precisamos entender o que significa ancestralidade para nós. É uma continuação da live que eu fiz quinta-feira, né, sobre espiritualidade africana, lá no... Oi, Vinícius! Lá ele! Adoro! Menina! E aí, eu fiz a live lá primeira lá
na Papo de Preto do Instagram, fazendo a segunda aqui no Facebook da Papo de Preto, e a terceira vou fazer amanhã na Quilombulonga pra gente falar sobre isso, sobre o Vodum, sobre o Candomblé, sobre a espiritualidade, sobre a ancestralidade para crianças. E falar também sobre como outras religiões têm fragmentos da nossa espiritualidade, porque os brancos são fragmentados, nós é que somos completos, somos conectados. E o que acontece é que eles não são demonizados mesmo fazendo aquilo que a nossa espiritualidade tem. Por exemplo, um budista não é demonizado quando raspa a cabeça, mas a gente, quando tem a cabeça raspada, é visto com olhos né? Como essa missionária entrou aí. Eu não aguento, viu? Mas evangélico tem uma ousadia, uma coisa que a gente não tem essa necessidade, é de ficar propagando nossa espiritualidade. Agora, a gente precisa entender a responsabilidade que nós temos, porque a gente não quer converter o mundo, mas a gente quer que nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos, mulheres e homens, que essas pessoas entendam a sua espiritualidade e se posicionem de uma outra forma. A espiritualidade é o primeiro passo para que o povo preto seja liberto. Escreva isso. Manu, eu mandava seus vídeos para as colegas, eles gostavam, depois de quinta, pararam de assistir. Porque se tem duas coisas que mexem com as pessoas, boa noite, Geraldo, é mexer na espiritualidade cristianizada delas, boa noite, Carmen, ou mexer com a palmitagem de relacionamento. As pessoas não suportam que vocês tirem ela da zona de conforto quando a questão é espiritualidade e quando a questão é relacionamento. Elas querem continuar se relacionando com os brancos dela e elas querem continuar esquentando o banco da igreja e sendo violentadas dentro da igreja e se afastando dos seus ancestrais. Quem aguenta, minha gente? Querem me catequizar na marra, acarajé de Jesus, capoeira do evangelho. E outras, exatamente. Menina, quem aguenta? Deixa eu acabar aqui, ordinária, que eu vou te bloquear, miserável. Olha, era só o que tava faltando. Tá demorando, né? Nem o povo da minha família, pessoas amigas que eu tenho que são evangélicas, não tiveram essa ousadia de me dizer nada. Eu aguento com um negócio desse? Rapaz, então vamos lá. Eu tirei essas coisas que nós estamos conversando esses dias de um documentário de James Small. Já falei com vocês. O pior é que eu uso o nome de Jesus para acobertar seu racismo. Exatamente. Exatamente. Inclusive, eu vou falar sobre uma situação dessa que aconteceu comigo esses dias. No final da live. Vamos andar, porque senão a gente não faz, né? Botar minha conta de Xangô e meu mocão bonitinho assim, ó. Eu Contregun tá aqui pra me proteger dessa galera. Vamos lá. E aí ele diz assim, James Small: os ancestrais nunca morrem e vão embora. Estão entrelaçados em nós, nosso DNA e nossas células. Aí eu coloquei as minhas inferências, né? A igreja chama isso de maldição hereditária. E nós chamamos de ancestralidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era evangélica, aconteceu um episódio comigo, né? Vocês sabem que a igreja evangélica também tem manifestações espirituais, né? Muito parecidas com a de terreiro. E aí, o que aconteceu foi que todo mundo recebia, né? Elas dizem que é o Espírito Santo, que as pessoas recebiam o Espírito Santo, aquela coisa toda. Eram batizadas, é assim que elas falam, que se foram batizadas no Espírito Santo. E que eu não era batizada porque eu tinha uma maldição hereditária. Isso me atribulava tanto, esse negócio de maldição hereditária. E hoje eu entendo que, na verdade, o que eu tenho é ancestralidade. Uma ancestralidade muito forte, que muitas pessoas já perceberam.
pessoas de axé, pessoas que nem são de axé e que já percebiam que eu tinha uma ancestralidade muito forte. E eu é que não aceitava porque era extremamente cristianizada. Então a igreja vai chamar a sua ancestralidade de maldição hereditária. Tudo que você herdar dos seus ancestrais vai ser chamado desse jeito. Mas não é. Isso é uma das formas da igreja de nos oprimir. Entendeu? Oi, Yaya! Quanto tempo, Yaya? A ancestralidade explica o motivo de nós não nos adequarmos aos modelos brancos de sistema, como a igreja, a escola, e por isso nós somos violentados. Quando você vê crianças pretas dentro de escola pública e particular, sendo violentados porque elas não se adequam, porque elas são mais ativas, elas são mais ousadas, elas são, sabe aquelas crianças, gente, eu não tô suportando essa mulher aqui, mas eu não posso bloquear pela live, eu não consigo bloquear. Ah, consegui! Pronto, vai-te embora, vai! Então, consegui bloquear. Quem aguenta com um negócio desse? E aí, eu perdi até o fio da meada por causa dessa criatura, porque fui parar pra bloquear a criatura, porque eu não tava aguentando mais essa pregação na minha live. Vai procurar o que fazer, evangélico tem essa ousadia. E a gente precisa saber se posicionar diante deles, porque senão a gente deixa eles nos violentar. Isso é um absurdo. Eu lembro que tem um conhecido meu, que é do candomblé, que ele disse que na época que ele estava com o ojá na cabeça, como eu tô aqui, quando ele acabou de fazer o orixá e colocou o ojá na cabeça, ele foi pro trabalho com o ojá na cabeça. E aí, um evangélico tava pregando dentro do ônibus, que é uma falta de respeito, mas infelizmente nós não vivemos num país laico, nós vivemos num país cristão. Esse negócio de laicidade é mentira. E aí o que aconteceu? Esse rapaz estava pregando, chegou no ônibus e foi botar a mão na cabeça dele para orar. Eu não vou ignorar, não. Vou bloquear todo mundo. Vou bloquear todo mundo que desrespeitar o meu espaço. Essa porra aqui é minha. Esse canal aqui é meu. Fique quem quiser, quem não quiser, vaze. E quem vier pra cá com sua ousadia, eu vou bloquear. Vou bloquear, porque eu não me permito ser violentada por senhor ninguém. Podia ser minha mãe, meu pai, eu não me permito ser violentada. A gente precisa se posicionar. Eu tava no Uber esses dias que disse: eu sou evangélico, isso é ignorância, não faça isso não. Não trate ele da mesma forma. Trato. Se me violentar, violento da mesma forma. Não toque em mim porque vai levar de volta. Então não invada meu espaço porque eu vou dar também em vocês. Entendeu? Isso é muita falta de respeito. Quando eu lembro que eu já fui missionária e que eu ia pregar a palavra para as pessoas, eu fico pensando que falta de respeito a gente tinha. De ficar querendo converter as pessoas à nossa fé. Isso é um absurdo. Sabe? Fé é algo pessoal de um povo. Espiritualidade é de um povo. E a gente precisa entender que a gente prega espiritualidade nos nossos espaços, na nossa casa, com os nossos. Então não invadam meu perfil, minha página, para poder vir para cá me dizer coisa não, porque eu não sou menina. Eu sou azada, eu sou muito boazinha, tenho essa carinha redonda, de meiga, mas de meiga eu não tenho nada. Mexeu comigo, vai levar. Tô avisando. Então, as nossas crianças, elas têm essa coisa de ser mais ativa, de ter essa liberdade, de ter essa ginga, toda essa ancestralidade que a gente tem e que as pessoas não respeitam, sabe? A voz, o falar alto, o rir alto, e as pessoas não respeitam porque eles querem nos enquadrar dentro dos padrões deles. Só que a ancestralidade não permite, porque a ancestralidade fica com você. Ela nasce com você, sabe?
Então é desse jeito. Vamos continuar, porque se eu perder tempo com essa galera aí, eu tô lascada. Nós somos os últimos modelos e a versão mais avançada de nossos ancestrais. Quando temos filhos, não passamos apenas genes, mas ancestralidade que veio antes de nós. Repare, eu não sei se você já viu na internet, todo mundo aqui já deve ter visto. É isso mesmo. Sou ateu e casado com uma cristã evangélica e nós... Aí é com você e ela, que é ateu e ela é evangélica. Gente preta precisa ter espiritualidade africana. E seja lá quem for que vier me desrespeitar, vai levar de volta. Pois é, tá fazendo o que aqui numa coisa que nem lhe interessa, que você nem gosta, né? Vai procurar sua turma. Entendeu? Deixa minha turma preta aqui comigo. É por isso que eu digo pra vocês sempre, essa página aqui é pra gente preta. E gente preta que já se libertou da escravidão mental, ou que tá procurando fazer isso. Que vem pra cá com negresquice, ou com branquice, ou gente branca querendo tirar onda com minha cara, meu filho, vai levar, porque eu não sou condescendente. Sabe? Eu não sou de ficar com pessoas que tentam me violentar. Eu dou logo na tarraqueta e acabou. Então, vocês devem ter visto na internet umas fotos que aparecem sempre mostrando a semelhança entre africanos do passado com africanos de hoje em dia. Tá bom, Givaldo, obrigado. E teve esses dias que tinha uma mulher parecida com Alicia Keys. A escultura muito parecida com Alicia Keys. Tem escultura de Nefertari, também que parece com pessoas de hoje em dia. Tem aquela menina que fez Preciosa, eu esqueci o nome dela, uma que é bem gorda, igual a minha, assim, mas ela é mais escura do que eu. Ela tem uma escultura de uma pessoa africana que parece que é irmã, parece que é ela, sabe? Porque esses genes passam pra gente. Isso é ancestralidade, sabe? Poxa, você parece com fulano, nem sei quem é fulano, mas por quê? Porque nós viemos da mesma base ancestral, sabe? E quando a gente entende isso, a gente se identifica com as pessoas, sabe? Porque é aquilo que eu falei pra vocês, da comida, né, do jeito de ser... Tudo isso é ancestralidade que vai passando, ó, de geração em geração. A outra coisa é o jeito de ser de uma pessoa. Por exemplo, meu filho não conhece o pai, meu filho caçula. O pai não assumiu, ele não conhece o pai. Mas pense numa criança que senta igualzinho o pai, de perna cruzada. Que fica em pé igualzinho o pai, com aquela coluna assim, pra dentro, sem bunda, sabe? É igual, eu olho pra ele assim, menina, como é que uma criança imita, não é imita, né? Tem tanto jeito de um homem que ele nunca viu na vida, que ele não conhece. Isso é ancestralidade. E é por isso que a gente deve também evitar nos relacionarmos com pessoas brancas, porque a nossa ancestralidade precisa ser mantida. O nosso jeito de ser, as nossas características precisam ser mantidas. Quanto mais as pessoas se envolvem com pessoas de outras raças, mais... Boa noite, Ricardo. Saudade de você. Mas a gente vai perdendo os traços ancestrais, a gente vai perdendo o jeito ancestral, a maneira de nos portarmos, de nos relacionarmos. E a gente vai perdendo a essência daquilo que nós somos. Sabe? Então a ancestralidade é muito importante e manter isso é mais importante ainda, sabe? Eu tenho traços de ancestralidade africana e de ancestralidade indígena, porque meu avô era índio e minha avó negra, mas eu até louvo isso, gosto tanto de um povo quanto de outro, apesar de me considerar uma mulher negra, não tenho... Não me considero indígena, mas eu tenho os traços das duas ancestralidades. Mas no momento em que você passa a se relacionar com pessoas brancas, repare
que os filhos, os netos vão perdendo os traços ancestrais, vão perdendo a forma ancestral e vão se aproximando cada vez mais daquele outro antepassado que não é o nosso. Então, manter a nossa ancestralidade também é poder, sabe? Também é poder. Vamos lá. Deus, que a gente pode chamar de Nzambi, Olorum, Olodumare, né? Porque até isso a gente precisa ressignificar a nossa forma de tratar Deus. É uma coisa que eu tenho trazido muito com a questão do orixá, porque a gente ainda usa muito pai de santo, filho de santo, fez o santo. Então eu sempre me policio para não dizer santo e falar orixá, sabe? O meu babalorixá, não o meu pai de santo, sabe? A gente precisa começar a rever esse tipo de linguagem também, porque linguagem também é poder, também faz parte dos nossos valores espirituais. Vamos lá, né? Deus, Nzambi, Olorum, Olodumare, é o primeiro ancestral e dele veio a essência de cada ancestral. E aí eu coloquei aqui a minha inferência. Isso é muito sério. Porque o cristianismo nos apresenta um Deus branco e diz que fomos criados à imagem e semelhança deste. E isto é um ataque à nossa espiritualidade. Boa noite, Inácio. Seja bem-vindo. Vocês lembram que nós falamos na semana passada, né? Que uma forma de nos dominar é atacar a nossa espiritualidade. Já bloqueei, meu amor, já bloqueei. E que se a gente não vencer a batalha cultural, a gente não adianta vencer a econômica, não adianta vencer a política. Porque a batalha cultural é aquilo que dá a você os valores que você vai viver na sua vida, a maneira como você vai viver, como você vai se relacionar, como você sente, como você se porta no mundo, né? Então, se você se identifica, coloquei 2 pontos para a gente entender isso, né? Porque o cristianismo diz, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que o Deus que ele te apresenta é branco, é totalmente diferente daquilo que a nossa ancestralidade diz. E aí, se você se identifica com um Deus que não parece com você, primeiro, você vai tentar imitá-lo, e por isso emulamos uma estética branca, um modo de viver e se relacionar branco, e acreditamos na soberania do branco e na nossa subserviência. Olha só, se você acredita que você é imagem e semelhança de um Deus branco, e você não é branca, você não tem os traços finos, a grande maioria de nós não tem todos os traços finos, não tem o cabelo liso e loiro, não tem olhos azuis, a gente vai tentar imitar. E nós passamos a vida tentando imitar esse Deus que disseram que nós somos a imagem e semelhança. Não é isso? Nós passamos a vida tentando imitar o branco, porque a gente acreditava na soberania do branco. Então a gente alisava o cabelo. Muita gente até hoje ainda usa lente de contato verde e azul para poder dizer que, né, para se aproximar mais, né? Tem pessoas que tentam clarear a pele, conheço vários casos de pessoas que tentam clarear a pele para poder se aproximar do branco. Fora quando não se relaciona com o branco, justamente para poder a sua descendência se aproximar mais desse Deus que ele é criado à imagem e semelhança. Então é extremamente perigoso a gente absorver valores cristãos, porque tira de nós os valores ancestrais e tira de nós esse entendimento de que o nosso ancestral, nosso primeiro ancestral, que é Olorum, Olodumare, Nzambi, é preto. Sabe? Isso é muito sério. Então, o segundo você vai violentar seus irmãos da mesma forma como o branco te violenta, porque você não enxerga a sua verdadeira identidade, muito menos o outro africano como seu irmão. E isso é sério. O Wilson fala sobre isso, que quando você percebe, né, que o branco te violenta e você não pode violentar ele, porque você tem toda uma noção
mental de que o branco não pode ser violentado, de que o branco é bom, de que o branco é bonito, de que o branco é inteligente, isso e aquilo, você passa a violentar os seus próprios irmãos. Você passa a imitar o branco. Como o outro antepassado no... Ah, meu Deus, lá vem outro aqui com o negócio de miscigenação. Somos miscigenados, descendentes de branco, negros, índios, né? Leve você, viu, B? Você leve sua ancestralidade branca para lá onde você quiser. Aqui, nossa ancestralidade é preta. Gente, é tão bizarro a gente celebrar a miscigenação num país em que o branco lasca com a vida da gente. É tão bizarro a pessoa fazer um comentário desse. Meu pai do céu, eu não aguento não, viu? Ah, é pro outro concordando. Peraí que eu vou dar o de vocês. Mas, rapaz, o negócio aqui é sério, viu, gente? Não é brincadeira, não. Vai, Neuza, vai procurar sua turma, viu? Vai com Deus, minha filha. Vai pegar lá seus antepassados brancos, vai dar beijo neles, viu? Vai viver com seu Deus branco e deixa a gente aqui. Eu vivi muito tempo na igreja para agradar minha família, é isso. Foi muito ruim para mim, pois eu não vivi e agora estou vivendo. Pois é. Olha, eu já ouvi cada coisa na igreja, já passei por cada situação de racismo, mas a gente não entende que é racismo. É hoje, né, fia? É hoje. Oi, Wellington, porque na verdade é assim. Como eu falei para vocês, quando a gente fala de racismo é uma coisa, mas se você meter o dedo na ferida da palmitagem e do cristianismo, começa a papagaiada, você vê, né? E comigo não cola, né? Porque eu mando logo para procurar sua turma. Aqui não fica. Já foi 2, hein? Quem vai ser o próximo? Vamos lá. Eu tô aqui no leilão de quem é mais bloqueado. Vamos para frente. Então, quando a gente sabe, quando a gente imita o branco, a gente passa a viver um violentando o outro. A gente não violenta o branco, a gente não acredita que é possível. Estamos dispersados e em processo de recuperação na ancestralidade. Sim, nós estamos em processo de recuperação e nós precisamos acreditar que é necessária essa recuperação. Sabe? Porque o problema não é você ser negresco, é você não querer se libertar da negresquice. O problema não é ser embranquecido, o problema é que a gente não reconhece a necessidade de se embranquecer. O processo de clareamento da pele nos países africanos como Congo e Nigéria é um caos que foi declarado como um problema de saúde pública. E é um problema de saúde pública, na verdade é um problema de saúde espiritual. É porque as pessoas não conseguem entender a sua base ancestral, não conseguem se reconectar. A gente foi tão cristianizado. Eu vou te bloquear, Thaís? Jamais. Você tá aqui há quanto tempo? Nunca me violentou. Não, eu só bloqueio gente errada. Oi, Kaique, seja bem-vindo. Entendeu? Olha, Thaís, eu não sei quanto tempo você tá aí, mas minha filha já entrou um aqui, me chamando de missionária, falando tanta coisa, me dando a paz do Senhor, fazendo tanto comentário. Olha, tu me deixa, viu? Hoje é dia. Oi, Cremilda. E aí, o que acontece? A gente precisa, gente, causando doença e perda da melanina original. Sim, da melanina e dos traços. Gente, quando você olha, tem uma que é a Barbie brasileira. Essa mulher, ela tá transfigurada. Ela clareou extremamente a pele. Ela botou silicone até no olho. A mulher parece uma montagem de Frankenstein. Sabe? Eu também tava com saudade, meu amor. Pra você ver. Por que eu vou bloquear? Porque estão denunciando também os comentários. Basta estudar história para saber, mas nosso povo tem preguiça de estudar e quando estuda é errado pela visão eurocêntrica. Mas o problema não é nem o nosso povo, porque a gente está debaixo de um sistema que quer que seja assim. E os nossos irmãos é que estão ajudando.
Porque quando você vê pessoas como Tiamá, como a De Júnior, que são referências para a maioria das pessoas que assistem TV aberta, correndo, brigando para poder entrar, para ser apresentador do BBB, você acha que as pessoas que estão cá embaixo vão querer ser o quê? Sabe? A maioria das pessoas nunca leram Malcolm X, nunca leram Garvey. Nas escolas não se falam sobre isso. Nós não falamos isso dentro dos nossos lares. E a gente, é uma das coisas que eu vou falar amanhã na Quilombo Longa, dessa responsabilidade que a gente tem de fazer do nosso lar, da nossa casa, um ambiente de reeducação africana, sabe? A gente precisa pensar nisso. Porque quando eu não sabia porque ninguém me disse. Porque apesar de ser filha de uma mulher preta, de um homem preto, neta de uma mulher preta e de um homem índio, essas pessoas estavam também afastadas da sua base ancestral. Sabe? Muitos artistas contribuíram e contribuem muito para esse clareamento, com certeza. E é aquela coisa, se você acredita que você é imagem e semelhança de um Deus branco, você acredita que você precisa se aproximar desse Deus e de tudo que ele significa, então você vai querer clarear sua pele e clarear tudo. Você vai querer embranquecer tudo. Idiotizadores digitais. E eu chamo, Ricardo, esses negros que estão aí vendendo um modo de viver branco, de capitães do mato. E eu chamo sem medo de ser feliz. Você sabe por quê? Porque o capitão do mato, antigamente, ele capturava o corpo. E os capitães do mato de hoje capturam a mente. Esses capitães do mato estão capturando o nosso povo para continuar escravo mental dos brancos. Me lembrei de você no caso de Mumuzinho se humilhando atrás daquela mulher branca. Menina, foi mesmo, ainda bem que eu não vi isso, viu? Tem graça, né? E tem dinheiro, hein? E fica se humilhando. Eu aqui, pobre, gorda, não me humilho pra ninguém. Não me humilho pra ninguém. E nem deixo o branco também subir no meu umbigo. Quero é prova. Aqui só preto. Deixa eu ver que horas são pra poder... Ainda tem 23 minutos. Então, a gente precisa entender isso. Que o ataque à nossa espiritualidade africana, à nossa ancestralidade pela igreja, nos afasta daquilo que nós somos, e isso tem um objetivo. Vamos lá. Por outro lado, se você se entende, né, entende quem é o seu Deus ancestral, quem é o seu primeiro ancestral, e esse Deus, esse Olorum, Olodumare, Nizambi, que você tem em seu DNA, em suas células, a essência dele, você consegue perceber o próprio valor e tem poder para ser e fazer grandes coisas. O nosso povo sempre foi grandioso, mas o nosso povo sabia quem era, de onde vinha, para onde ia. O nosso povo sabia a sua grandiosidade, sabia que o seu primeiro ancestral, Olorum, é grandioso. A gente só perdeu isso no momento em que tiraram de nós a nossa identidade ancestral e trocaram por uma identidade falsa que não é nossa. Sabe? É disso que eles têm medo. Eles têm medo de que o povo preto, entenda-se preto, africano, entenda-se parte de uma base ancestral que tem um Deus preto, entendeu? Então é isso que eles têm medo, porque uma pessoa que tem a mente livre, ele não se prende a mais nada, ele não se permite ser violentado, ele não se permite ser dominado. Então esse é o medo. Obrigado, Johnny. Obrigado. Então, esse é o medo deles. É por isso que eles atacam, eles demonizam a espiritualidade africana. Essa semana eu fiz a primeira live, né? Na quinta-feira. E eu vi que tinha pessoas me seguindo que não dava para perceber se eram negras, não pareciam negras, né? Por quê? Porque no candomblé tem muita gente branca. Então, no momento em que você, uma pessoa pública, se torna candomblecista, os candomblecistas também começam a se identificar com você. E aí,
Essa pessoa, eu fiquei observando para ver se eu estava errada, porque as fotos dela tem uns efeitos que eu não estava conseguindo ter certeza se era negra ou não. Mas essa pessoa veio no meu privado, que o diabo é ousado, e perguntou assim, eu fiz um texto falando sobre não se permitir ser violentado, que se você um Uber não quiser aceitar a corrida com você porque você está com seus preceitos, você tem que agradecer e se afastar dele, porque a gente não tem que mendigar nada de ninguém, a gente tem mesmo que querer distância dessa gente. Pois é, tudo feito por branco. E aí ela me contou que ela entrou no Uber e estava conversando com o Uber e que de repente ela falou que ela saiu da igreja e foi para o candomblé. O diabo é sujo, viu, gente? Porque eu tinha falado, foi a primeira frase que eu falei na live, inclusive eu falei justamente por causa dessas pessoas que passaram a me seguir, e eu disse, por mais que tenha gente branca no candomblé, essa página aqui é de preto. Porque eu acredito que preto, a espiritualidade africana, ela é para o preto. Sabe? E aí o que aconteceu? Ela foi me contar que o Uber, quando ela disse que era do candomblé, que saiu da igreja, o Uber disse para ela que era uma inversão de valores ela ter saído desse lugar, né, que é a igreja, que eles acham que é o céu, que é o melhor lugar do mundo, que é a base de tudo e tal, e ter ido pro candomblé. E aí eu falei para ela, falou que isso era intolerância religiosa, que ela ficou arrasada, que ela não soube como responder. Aí eu disse, o problema do nosso povo é esse, não saber como responder. A gente precisa estar com a resposta na ponta da língua. Mas a gente só vai ter essa resposta na ponta da língua quando a gente racializar os terreiros. A gente precisa racializar a nossa fé. Porque enquanto você acha que é uma religião, você fica meio perdido achando que é intolerância. Mas no momento em que você percebe que a espiritualidade africana, sistema espiritual tradicional africano, é isso mesmo. O que acontece é que você sabe que você faz parte da espiritualidade, que isso é sua cultura e você não se permite ser violentado. Aí eu disse pra ela que não era intolerância religiosa, era racismo. Eu nem falo racismo religioso porque pra mim o candomblé não é religião, é espiritualidade, mas isso é racismo. Eles não estão atacando uma pessoa. Aí ela foi, esperou eu responder e disse, eu concordo com você. Eu posso lhe fazer outra pergunta? Eu sabia que ali vinha. Aí eu disse, pode. Aí ela fez assim, como é que eu posso ter sofrido racismo se eu tenho uma pele clara? Aí eu matei. Fez de arte, fez pra me provocar, fez pra poder eu ficar sem ter um caminho de sair, pra poder dizer que pessoas do candomblé também sofrem racismo mesmo sendo branco. E eu disse pra ela, não foi você que sofreu racismo, porque o racismo é com a nossa fé, não é com você. Repare que ele não lhe atacou em nenhum momento, ele atacou a fé. Ele atacou o candomblé. É por isso que eu sempre digo, uma pessoa branca, com contas no pescoço, com cotregum, com tudo, ela nunca vai ser vista da mesma maneira que eu, preta. Nunca. E isso é muito sério. É por isso que a gente precisa entender a ancestralidade, entender que a nossa espiritualidade é ancestral, porque você, preto, é violentado por causa da sua fé. Você, preto, é violentado mesmo sendo evangélico. Você, preto, é violentado mesmo sendo ator. Sabe? Porque eles estão atacando aquilo que é africano. Então, quando você vê que uma pessoa branca, mesmo do candomblé, ela não é violentada racialmente, é porque ela não é preta. E é uma das coisas que a gente leva em consideração
para poder entender o porquê que uma pessoa branca não deveria estar no candomblé. Porque a pessoa vai entender que o candomblé é bom, que é uma espiritualidade boa, que candomblé é caminho, né? Que orixá é caminho, que orixá é poder. Mas essa pessoa não foi sequestrada, não teve seus ancestrais sequestrados. Essa pessoa não passou por violência e nem passa hoje. Essa pessoa não é seguida, não é perseguida por causa da sua fé. Sabe? A gente precisa entender isso, porque quando eu era de esquerda, eu tinha mais de 20 mil seguidores na internet. E quando uma pessoa vinha me atacar, ela me chamava de preta, de vaca, de tudo quanto era de nome, e dizia que ia me matar. Mas Mariana Mota, que estava no meu perfil e que também fazia live, essa pessoa é loira. E todas as vezes que as pessoas iam atacar ela, diziam: oh, mas você é tão bonita, você está do lado errado, você devia vir para o lado de cá. Vocês estão entendendo? Obrigado, Thay. Obrigado, Ricardo. Você está entendendo? A questão ali não era porque ela não estava sendo atacada, e nem eu, por ser de esquerda. Porque ela, sendo de esquerda, era atacada de uma forma muito sutil, muito leve. E eu, sendo de esquerda, mas sendo preta, era atacada pela minha condição de ser negra. Você tá entendendo? Então, isso é muito importante para a gente entender sobre ancestralidade. Quem tem ancestralidade africana somos nós. Até o ordinário que está na igreja evangélica, sendo alienado, até o ordinário que está na esquerda, até o ordinário que está na Globo, sendo preto, ele tem ancestralidade africana, ele pode até não reconhecer, estar desconectado. Mas um branco, dentro do candomblé, ele não tem ancestralidade africana. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É disso que a gente está falando. Ele não vai ser violentado. Sabe? Ele não vai ser violentado. E isso é um assunto muito complexo, porque eu sei que uma pessoa de filho de relação interracial não tem culpa da relação interracial dos pais e tem ancestralidade africana. Mas se for branco, se for lido como branco, ele não vai passar nunca pelas violências que eu e você, que temos a pele escura, que temos traços grossos, que temos cabelo crespo, passamos. Tá entendendo? Então a ordinária queria me pegar. Veio pra cá, exatamente, a cor abre e fecha a porta. A pessoa veio pra cá tentando me pegar, porque eu disse pra ela que não era intolerância, era racismo. É, minha irmã. Olha, a Carla, sua bênção. Eu penso dessa forma, que a gente não vai conseguir mudar de um dia para a noite as coisas que acontecem dentro de terreiro. Mas a gente vai começar a fazer esse processo, porque esse processo de racialização dos terreiros é o caminho para a nossa liberdade. Pode ter certeza, é o caminho para a nossa emancipação. Isso é muito sério. Como fica a situação dos candomblecistas que estão no sul do país? Não entendi. Não entendi. E a Carla é do sul do país, é do Rio Grande do Sul. Sabe? Isso é muito sério. Meu pai, meu babalorixá, é filho de relação interracial. É bege, mas é extremamente africanizado. Ele tem irmãos de todas as cores, irmãos consanguíneos. E ele tem uma irmã que é muito branca. Essa mulher vai pro terreiro, eu vou poder dizer o que a ela? Se eu já cheguei, já encontrei. É irmã dele. Ele vai poder dizer o que a ela? Se ele ainda não tem a visão que eu tenho. Mas a partir desse momento, apesar de meu terreiro só ter gente preta, a gente precisa construir esse caminho de racializar
a nossa fé, de racializar os terreiros, de não ser uma religião, mas uma espiritualidade ancestral. Porque quando a gente entender isso, a gente vai parar de ficar jogando presente no mar para uma Iemanjá branca. A gente vai parar de ir lavar a escadaria de igreja de Bonfim. Porque a igreja do Bonfim não é um terreiro. Sabe? A gente vai parar de quando muitos terreiros tem por aí, de quando a pessoa faz obrigação, ter que ir em sete igrejas agradecer aos ancestrais por tudo que fizeram até aqui. Seus ancestrais sincretizaram por uma questão de sobrevivência para que você esteja até aqui, para que hoje você não precise sincretizar. Eles sincretizaram por uma questão de sobrevivência para que você não precise. E a gente hoje não precisa sincretizar. A gente sincretiza quando quer. Ah, é tradição. Tradição se muda. No momento em que a gente entender a nossa ancestralidade africana, a gente vai querer internalizar a nossa ancestralidade africana. Eu acho lindo quando meu pai vai para os irmãos africanos buscar referências africanas de como se cultua no terreiro, sabe? Eu fiquei feliz da vida quando ele disse a mim que a ferramenta que o meu Xangô usou na saída foi uma ferramenta que veio que derivou da África, que a sua forma é africana, sabe? Porque é disso que a gente precisa. Tem muita coisa dentro do candomblé que ainda é europeizada. Né? Quando o meu terreiro é da ramificação Opô-Fonjá, né? Que é de Mãe Estela de Oxóssi. E aí eu venho lendo os livros dela e vem falando sobre... ela mesma fala que algumas tradições são europeias. Como, se eu não me engano, o uso da nágua. Então a gente precisa começar a rever essas coisas para ver aquilo que não é de base africana para começar a mudar. Mas eu não posso violentar ninguém no meu terreiro para se adequar àquilo que eu sei. O que eu posso é construir um caminho a partir de agora. O que eu posso é fazer aquilo que eu venho me propondo a fazer, de criar um programa de formação para professores de terreiro. Sabe? Para que a minha escola, a Quilombo Longa, seja um lugar, um espaço onde a ancestralidade africana vai ser o modo de aprender, de viver, de nos relacionarmos nesse espaço. Sabe? Eu não posso violentar o que já está aí. Eu não posso dizer para um babalorixá que já tem sua estrada, atire os brancos do seu terreiro. Jamais, eu não posso fazer isso. Mas o que eu posso é construir essa estrada a partir de agora. Sabe? A gente precisa fazer isso. É a nossa ancestralidade. A gente não pode permitir que isso se perca. Enquanto você é ignorante, você vive na ignorância. Mas no momento em que você aprende, no momento em que você se liberta, é sua obrigação criar um novo caminho. E essa é a minha proposta. E foi por isso que Orixá me chamou com pouco tempo de Abiã. Porque ele sabia que eu estava construindo uma escola que fala de ancestralidade africana e eu precisava viver essa ancestralidade africana, sabe? E é muito lindo. Tem uma coisa que James Small fala, que os rituais... Eu acho que eu botei aqui. Rituais são a universidade para transmitir o sistema de valores de um povo. E um povo deve ser capaz de ensinar os conceitos, ideias e princípios e embuti-los na psique profunda da sociedade através das cerimônias e dos rituais, das celebrações e festas que são coordenadas sobre os ciclos da natureza. É muito importante isso. Como os rituais, os preceitos, as coisas que a gente faz, as cerimônias, são momentos de aprendizagem. E foi isso que eu senti.
Em todos esses rituais que eu participei, no tempo de recolhimento, na saída, na festa, tudo foi me ensinando sobre a minha ancestralidade. A gente precisa dessa vivência. E por isso que eu levei até meu filho. Porque meu filho, ele tem vivência com gente evangélica, que ensina ele de uma outra forma. E eu disse, eu preciso que meu filho tenha essa vivência desse tamanho. Sabe? Porque tem crianças que estão lá no terreiro, que participam de todos os rituais e que vivem aquilo de uma forma muito comum, muito natural. Sabe quando você assiste Pantera Negra, na hora do ritual, onde ele vai se encontrar com o pai, com o ancestral dele? As crianças que estão ali com a pá jogando aquela areia por cima dele, né? Então as crianças fazem parte de todas as cerimônias, de todos os rituais, e a gente precisa disso aqui também, porque a gente precisa entender que essa é a geração que vai perpetuar a nossa ancestralidade, os nossos valores ancestrais, os nossos valores culturais. Deixa eu ver aqui que o negócio parou aqui. Pronto. Certo? Então é importantíssimo que a gente, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto sacerdotes, né, possamos criar esse ambiente em que a ancestralidade africana seja propagada para os nossos. Primeira ação, deixar de acompanhar a página de Candomblé que mostram rituais. Meu pai tem uma birra com isso, viu? Até porque você sabe que hoje em dia os brancos que quiserem ser de Candomblé aprendem tudo pela internet, né? Porque o nosso sagrado tá aí, ó. As pessoas ensinam tudo, sabe? É um problema. Vamos lá. Esse é o motivo da propagação do cristianismo. Se ele consegue tirar de você o orgulho ancestral, ele te domina. Atacando nossa espiritualidade, ataca o nosso sistema imunológico, o que nos torna fortes. E assim ficamos doentes, não conseguimos nos proteger. E a própria Marimba Ana diz isso, né? Que a nossa cultura é nosso sistema imunológico. É aquilo que vai mostrar se nós estamos saudáveis ou não. E no momento em que a gente perde a nossa ancestralidade, que a gente perde nossos valores culturais, a gente passa a ficar doentes. Porque a gente passa a viver uma identidade que não é nossa. É por isso que os relacionamentos com pessoas pretas, nós mulheres com os homens conosco, tem as dificuldades, porque nós estamos tentando emular um jeito de se relacionar que não é nosso. Sabe? Uma série de coisas que a gente aprendeu a viver, fazer, falar, não é nosso. E isso nos torna adoecidos. Muitas coisas que a gente tem que nos adoece é justamente porque a gente teve retirado de nós aquilo que nós somos de verdade. A nossa base africana, a nossa base ancestral. Obrigado, axé. É isso, entendeu? Então, quando você está com seu sistema imunológico danificado, doente, por estar com uma identidade que não é sua, você se torna fácil de ser dominado. Você se torna fácil de ser manipulado, de ser escravizado e de ser morto. Mas no momento em que o seu sistema imunológico está forte, e para estar forte é preciso que você internalize seus valores culturais, seus valores espirituais, porque espiritualidade e cultura em África, a África tradicional, pelo amor de Deus, porque as pessoas têm... mas na África também as pessoas são assim assadas. Gente, eu estou falando de África tradicional. Eu não estou falando de África colonizada. Tudo que eu falar aqui de África, eu estou falando da África antes da interrupção do branco, antes da violência na nossa história. Eu não estou falando dessa África de hoje.
Porque essa África de hoje precisa também voltar para sua base ancestral. Porque os brancos continuam lá, mesmo com governos pretos, eles continuam explorando o continente. Eles continuam lá com suas empresas que colocam os modos de viver e de se relacionar que são brancos. Né? Nos matando, suas McDonald's da vida. Entendeu? Então, a gente precisa entender que esse processo de reconexão, esse processo de voltar à nossa base ancestral, esse sankofa, precisa ser feito em cada diáspora e no continente também. Quantas pessoas eu conheço do continente que... Eu namorei um senegalês há pouco tempo. E ele tem bem um sotaque assim, francês. E ele não entendia nada disso. Nada disso. Olha, Senegal com espiritualidade fortíssima. Ele é muçulmano e ele não entendia nada disso que a gente está conversando aqui. Eu tentava conversar com ele, eu mostrava sobre o candomblé. E ele não. Por quê? Porque está totalmente desconectado da sua base ancestral. Até porque o islamismo também não é nossa base ancestral. O islamismo é dos primeiros colonizadores. Que não foi a mesma colonização transatlântica de violência e tal, mas foi uma colonização também, entendeu? Por isso que muitos no continente são muçulmanos, muitos no continente são cristãos e poucos estão dentro dessa espiritualidade dos nossos ancestrais. E a gente precisa voltar para isso, né? É por isso a urgência de se ter um sistema de ensino independente onde nossos valores ancestrais sejam ensinados. É urgente, não é brincadeira. Quando eu vi, assim, meu filho foi comigo, participou de muitos momentos assim, mas ele totalmente desconectado, sabe? Mas ele viveu os dias lá muito bem e tal, já pediu fazer uma conta de Oxalá para ele. Já pedi uma série de coisas lá para meu babá. E aí se deu muito bem com ele. E ele disse assim, mas eu não vou raspar minha cabeça não. Eu disse, por que não? Mas é porque ele ainda é desconectado. É uma criança que eu tô tentando. Porque antes de ser meu filho, ele é criado por mim e pela família que me ajudou a criar ele. Porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Então ele tem muito já coisa de cristão. Muito. E vai ser difícil tirar. Exato, os árabes chegaram antes do cristianismo, isso mesmo. Já são 9:02, né? Eu acredito que a gente já falou aquilo que era necessário sobre ancestralidade. A gente precisa disso, precisa entender essa necessidade de voltar para nossa base ancestral urgente. Pode ser difícil, porque a gente... É difícil, viu, gente? Porque a gente tá muito cristianizado. Muito... Pois é, eu já ouvi falar desse negócio de igreja evangélica nos quilombos, então tudo isso é uma desconexão fora do comum, sabe? É muito triste ver como nosso povo se perdeu, sabe? As pessoas pretas acabam permitindo que os brancos roubem nossa cultura, arte, vida, a partir do momento que deixamos com que eles adentrem nossos espaços, exatamente, exatamente. Então a gente precisa pensar sobre isso, propagar isso e fazer com que nossos espaços, e eu vou falar sobre espaços onde tem as nossas crianças amanhã na live da Quilombo Longa, no mesmo horário, 8 horas da noite, a gente vai ter live na Quilombo Longa amanhã no Instagram. E a gente vai falar sobre isso, sobre o Vodum, né, que é a raiz do nosso candomblé, sobre a ancestralidade para crianças e como outras religiões têm fragmentos da nossa fé, botam isso, trazem isso para as crianças através do audiovisual. É sobre isso que nós vamos falar amanhã. O audiovisual e a espiritualidade africana. E as pessoas não demonizam, né? Obrigado, Tiago. Obrigado, Kátia. As pessoas não demonizam quando os filmes da Disney falam sobre
espiritualidade, porque fala de uma forma muito branca. E a gente precisa desmistificar isso, porque o audiovisual é o que faz os nossos filhos, nossas crianças absorverem os valores que os brancos querem que eles absorvam. Então amanhã a live na Quilombo Longa, na nossa escola. E quem quiser ser parceiro da Quilombo Longa, tá lá no Facebook, no Instagram, tá lá as contas que vocês podem contribuir, que podem ser parceiros, ou se quiserem dar alguma coisa. Agora, nesse mês de outubro, eu quero fazer algumas atividades com os meninos, que era para começar o mês passado, mas eu ainda não tomei a segunda dose da vacina. Vou tomar essa semana para poder não deixar os meninos a mercê de eu estar contaminada. Graças a Deus até hoje não, mas eu tenho muito medo, sabe? Então vou tomar a segunda dose da vacina essa semana. Em outubro vai ter uma programação toda especial aqui da Quilombo Longa pra gente começar esse processo, porque começar as aulas esse ano é irresponsável. A Prefeitura de Salvador começou as aulas, já tem várias escolas fechando com meninas, crianças e adultos, né, profissionais que já estão doentes, que pegaram Covid. Ai, que bom, Yaya. Então eu não vou aceitar isso aqui. Eu vou começar essa ação em outubro, até o Kwanzaa, né, pra gente fazer o Kwanzaa, que todo mundo sabe o que é Kwanzaa, né, gente? É a celebração que não é o Natal, é a celebração africana, afro-americana, né? Foi um americano que tem Pix lá também. Lá na página tem conta e tem Pix, viu? E a gente vai fazer toda uma programação até a festa do Kwanzaa, que é a celebração do dia 26 de dezembro até o dia 1º de janeiro, que é a celebração de tudo que a gente fez no ano, né? E a gente vai falar muito ainda, depois dessa semana, a partir da semana que vem, a gente vai falar muito sobre Garvey, porque foi aniversário de Garvey o mês passado e da bandeira RBG, e eu não pude porque eu estava recolhida. Então esse mês a gente vai fazer, assim que eu terminar de falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre Garvey. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui, né, por estar sempre aqui dando essa audiência, por estar aprendendo, porque eu não estou aqui na internet para ganhar like. Se eu tivesse, eu não estava bloqueando os problemas, né? Eu estou aqui porque para mim é uma responsabilidade, enquanto pessoa pública, de falar para o meu povo sobre coisas que eu venho aprendendo, né? Sabendo que a nossa responsabilidade vai para além da internet. A gente precisa levar isso a todos os níveis e criar as nossas estruturas. A minha forma é criando essa escola, e eu também quero, quem me conhece sabe que eu quero criar uma incubadora de projetos empreendedores também. Estou esperando ter dinheiro para isso, porque tudo é dinheiro, tudo é investimento, não é brincadeira. A área de capoeira aqui de fora eu acabei de fazer agora, porque eu tive uma doação específica para isso, né? Eu vou até mandar as fotos, botar na página. E a gente precisa de muita coisa, precisa de móveis, precisa da brinquedoteca, que eu ainda não fiz, porque eu não quero qualquer brinquedo. E também não é barato. A sala de arte já está quase toda pronta. E a gente vai estruturar todo o projeto esse ano, para o ano que vem começar com as aulas de alfabetização. E quando o Xangô abençoar, eu vou comprar o terreno aqui do lado, para poder fazer a escola mesmo com todas as salas possíveis e fazer formação de professor. Eu acho que a formação de professor deve sair esse ano ainda, que eu já estou escrevendo o livro. E depois dessa formação de professor é que eu vou selecionar as pessoas que vão trabalhar na escola, porque tem que ser pessoas que não sejam apenas educadores, mas que sejam educadores garveístas, panafricanistas e que tenham, que entendam a espiritualidade, a ancestralidade africana. Não pode ser qualquer pessoa. E você sabe que educador dentro de uma escola é do porteiro até a diretoria, todo mundo educa. Então, todas as pessoas envolvidas nesse processo vai ter que passar pela formação, independente de ser professor. E a partir daí a gente vai selecionar e vamos buscar o sistema da Quilombo Longa vai ser de... Deixa eu ver se eu me lembro o nome. É como se fosse adoção, né? Nós vamos estipular um valor e as pessoas vão adotar uma criança e essa criança vai receber fardamento, vai receber todo o material didático. E aquelas pessoas que não puderem adotar uma criança, contribui como puder, para a gente vai ter registro no MEC. Se a gente não registrar no MEC, eu quero registrar como escola panafricanista, porque é uma escola confessional.
E aí só entra quem entender que é uma escola panafricanista. Se eu não registrar no MEC, o que vai acontecer é que as crianças vão continuar estudando em escolas regulares, vão continuar sendo violentadas e vão continuar aprendendo coisas brancas. Então, para que seja uma escola onde as pessoas vão aprender de forma preta e só fique aqui, eu quero que seja uma escola de tempo integral, a criança fica um turno, estuda, no outro turno faz oficina de dança de afro, de capoeira, de línguas africanas, de percussão, né, de uma série de coisas que a gente está montando para fazer. É preciso registrar, infelizmente, porque o Estado é racista, a gente sabe. Eu gostaria que não tivesse registro, mas se não tivesse, você sabe que se você não coloca uma criança na escola regular, o Estado tira a criança dos pais, né? Manda para o conselho tutelar e aí é problema puro. Então, a gente vai ter que passar por esse processo, mas vai ser uma escola panafricanista. E vai dar tudo certo. Ainda não registrei porque, ó, é muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Amanhã a gente se vê na Quilombo Longa, no mesmo horário, 8 horas. E nós vamos falar sobre espiritualidade audiovisual para crianças, viu? Beijo, até amanhã.